Glória a Deus, este é mais um programa Nascer de Novo. Eu sou Geraldo Soares e estou aqui para te dizer, irmão querido, irmão amado, o que importa é você nascer de novo. O que importa é que depois da cruz nós temos heranças sobrenaturais para receber, para adentrar em nós. Mas para isso nós precisamos do anelo, do amor. Sem amor, nós não conseguimos. Sem amar a palavra, sem amar esse sobrenatural que é Cristo, nós não conseguimos. Tudo isso que nós falamos é loucura para aqueles que têm pouca fé. É loucura para aqueles que são incrédulos. Mas a nós, que temos a palavra, precisamos divulgar esta fé. Precisamos divulgar este amor. Precisamos agir. Agir, ação. Ativar a fé. E para ativar a fé, você precisa pregar o Evangelho. Você precisa ver o sobrenatural de Deus na sua vida e na vida das pessoas às quais você prega este Evangelho. O Evangelho do Reino é a sabedoria de Deus, irmão. Você está pregando a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus para aqueles que querem ouvir e recebem, se tornam filhos de Deus, começam a ver o mover de Deus na vida deles. Nós temos que ser pregadores da sabedoria de Deus, que é a palavra, que é o verbo, que é Jesus Cristo, porque quando o verbo entrou no homem, Emanuel, quando ele entrou no homem, ele teve que receber um nome. Podia ser tantos nomes, mas um nome foi consagrado. Jesus, o Salvador. Porque mediante ele, o caminho, muitos serão salvos. Salvos para receber as heranças sobrenaturais que nós temos direito. Nós temos direito a tudo isso por causa da cruz, daquele julgamento terrível que os homens colocaram para Jesus. Nós somos salvos e ele é o nosso Salvador da nossa alma, do nosso espírito e da nossa carne. Então nós temos direito de uma carne sã, temos direito de um emocional equilibrado, temos direito a um espiritual sobrenatural, vindos tudo isso do Espírito Santo, que é a verdade. Mas para ativar essa verdade, ativar esse ser sobrenatural, precisamos fazer obras. Precisamos amar a sabedoria de Deus, a palavra. Precisamos saber, entender e buscar. Pode ser em 3 segundos ela vem. Em 3 minutos, 3 dias. Ela não tarda, porque aqueles que o amam não tardam a receber a palavra, receber o sobrenatural. Essa semana nós vamos continuar pregando Mateus 14, a partir do verso hoje, 24. E nós também temos uma semana maravilhosa com a pastora Alda Célia, que é muito interessante o louvor de hoje, e você se proste diante desse louvor, hein? Não seja soberbo. Não seja arrogante. Se proste diante desse louvor, que é um louvor de Deus. Que sabe o que é o nome desse louvor? Precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Fé ativa. Então, em nome de Jesus, daqui a 1 minuto nós falaremos da palavra maravilhosa de Jesus Cristo. E o Espírito Santo revele a verdade desta palavra, porque o Espírito é a verdade. Em nome de Jesus, 1 minutinho e voltaremos. Voltamos, que a glória de Deus esteja com você, meu irmão querido, meu irmão amado. O que importa é que você seja um ser sobrenatural. Mas vamos amar a palavra. Então abra a Bíblia. Mateus 14. Mateus 14, 25. Mateus 14, 25. Leia aí. Mas a 4ª vigília da noite, quer dizer 3 horas às 6 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Eu vou repetir, meu irmão. No verso 24 fala que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Então é porque todos eles tinham uma qualidade apenas de reagir, e os ventos açoitam mesmo quem reage.
quem apenas reage. E aqueles que agem, vê o sobrenatural de Deus. Mas olha, esses discípulos ainda não tinham qualidade espiritual que Cristo tinha profetizado. Mas isso é muito bom para que você veja como é que este caminhar para Cristo, este caminhar de ver o sobrenatural dele na sua vida. Você vai ver isso aqui agora. Você vai ter a noção, você vai ter o entendimento da palavra agora. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, Cristo, a palavra, a sabedoria de Deus, o verbo encarnado no homem, andando sobre as águas, foi visitá-los no meio do mar. E neste meio do mar, aquele barco que estava lá, era de homens que apenas reagiam. Eles tinham visões de reação. Homens que apenas ficavam no meio do mar e lá não conseguiam fazer mais nada, porque o vento lhe era contrário, porque viviam apenas de livramento em livramento e não de glória em glória. Mas mesmo assim, a glória de Deus se manifestou neles, se apresentou a eles, e eles que ainda tinham escamas nos olhos, não conseguiam ver essa glória. Veja para você ver, veja meu irmão, vamos lá, vamos ler. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, verso 26, vendo-o caminhar sobre o mar, um verbo positivo, ver, a caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. Veja aí, meu querido irmão, é por isso que você tem que sair desta cama, você tem que sair dessa anestesia maligna, retirar de você agora essa pouca fé, retirar essa pouca fé que beira a incredulidade, e se posicionar, e ter visões de reconhecer, não é um fantasma não, é o Senhor o Todo-Poderoso, é o Senhor com o seu prodígio de andar sobre as águas. Eu não reajo não, eu sou um homem de ação. Fale isso, meu irmão. E nessa ação aqui agora, eu vejo que é o Senhor que está vindo, é a palavra, é a glória de Deus que está vindo diante de mim, está vindo sobre as ondas, está vindo sobre os prodígios, Ele está fazendo prodígio para se achegar a mim e que eu o reconheça como Senhor e Salvador. É isso, meu irmão, que você tem que pregar, falar, profetizar, para que quando Cristo manifestar diante de ti, você não fale que ele é um fantasma. Que é ele mesmo, com um corpo glorificado, um corpo que ascendeu aos céus, está diante de você para te tocar. Retire a pouca fé. Porque quem é homem de pouca fé, reage, tem medo. E aí quando Cristo manifesta, o medo coloca uma escama é o medo, outra escama é o aterrorizamento. Duas escamas nos seus olhos, e aí você não consegue ver Jesus Cristo na sua vida, dizendo, eu sou o Senhor, eu estou contigo e sempre estive, mas você não me via. Então, em nome de Jesus Cristo, pega esta palavra, verso 26, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, não acreditavam nem no que viam, porque eram homens de medo, eram homens de aterrorizar-se, eram homens duvidosos dos prodígios de Deus, homens de estima baixa, porque eles não acreditavam que realmente o Senhor e Salvador estava encarnado naquele homem chamado Jesus, e este homem era o seu rabino, seu mestre. Não acreditavam. Neste momento ainda não. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, completamente desviados da palavra. E gritaram com medo. Gritaram com medo. Porque aqueles que apenas reagem diante do medo, falam por causa do medo. O Deus dele é o medo.
E o outro Deus que o medo gera é a dúvida, todas sementes malignas, plantadas e inoculadas através dessa injeção aí, ó, pelo maligno, que quer que você não pregue a palavra, que quer que você não fale da sabedoria de Deus. Ele quer que você fique dormindo na luz. Reaja neste momento para agir depois. Não fique dormindo, acorde, irmão. Em vocês é derramado o Espírito Santo. Apenas peça e busque o amor a Cristo Jesus. Creia na cruz, busque o mistério da cruz para você fundamentar a sua fé naquela expiação. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se. Quem reage, quem tem medo, sempre está assustado. Em nome de Jesus. Veja o louvor, preciso ter fé, irmão. E eu voltarei com a palavra de Deus. Veja a Alda Célia cantando. Preciso ter fé. Se proste, se arrependa, confesse. Eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero sair dessa vidinha. Em nome de Jesus. E eu voltarei com a palavra maravilhosa que é a do Senhor. O que importa é você nascer de novo. É preciso aprender a crer. É preciso aprender a confiar. É preciso aprender a acreditar. Eu acredito sim, Senhor. Oh. É preciso aprender a olhar uma nova visão com os olhos do Pai quando tudo ao meu lado parece desmoronar. Pra mover as montanhas, pra romper, pra crescer, é preciso ter fé. Pra mover as montanhas, pra romper meus limites, pra crescer, é preciso ter fé. É preciso ter fé.
Alda Célia, grande mulher de Deus, preciso ter fé. Nós precisamos ter fé, meu irmão. Precisamos ter fé para amar a palavra de Deus. Precisamos ter fé para que a sabedoria de Deus entre em nós, como está previsto em Isaías 11. Tudo que Jesus Cristo ligou na terra ficou de herança para nós. E o Espírito Santo está aqui para revelar essas heranças, revelar a verdade dessas pedras de herança que Ele nos deixou. Mas para isso, você deve buscar a sabedoria de Deus, a palavra, dita pelos patriarcas, dita pelos profetas, dita por homens e mulheres sobrenaturalmente usados pelo Espírito Santo. A palavra. Aqui está o manual de acesso ao sobrenatural de Deus. E aí, quando ele adentra em você, meu irmão, você é que é a pessoa que leva a cura a todos através do poder de Deus e através da verdade que é dita na sua boca. E não ficar dormindo na luz, dormindo anestesiado, nessa letargia de ovelha mimada, ovelha gordinha, que não quer gastar gordura. Ovelha gordinha, mas com o pelo já todo esfacelado. Sentindo frio, depressiva, tristonha, até perguntando se merece viver. Mas em nome de Jesus Cristo, depois dessa pregação, eu quero que você confie na palavra. Eu posso ser, meu irmão, louco para o mundo, mas vocês não, vocês sabem que as coisas que nós comentamos aqui é loucura para o mundo, mas vocês sabem, no âmago, dentro da sua alma, na sua inteligência emocional, na sua inteligência espiritual e na sua inteligência que traz o entendimento, sabe que esta palavra, ela é sobrenatural. É a única palavra que as palavras não caem por terra. O que eu quero dizer com isso? Não é humilhado, desprezado. Essa palavra, todas essas palavras acontecem, sempre acontecerá. Ela é o fato, ela é real. Então vamos pegar essa palavra, leia aí. Verso 27, Mateus 14. Vamos exorcizar essa pouca fé em vocês, retirar isso, para que a fé de Deus, a fé ativa, criativa, que faz você andar, pular de alegria, com óleo de alegria, estabeleça em você para sempre, até o dia que Deus te chamar. Verso 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, olha, esses discípulos, que eram reatores, reagem sempre. Estavam com medo, dizendo, o discernimento do Espírito deles era nota 0. Porque o Senhor, com toda a sua glória, fazendo um prodígio diante deles, eles falam que é um fantasma. Discernimento espiritual 0. Porque todos que reagem, estão aí, Satanás consegue colocar no coraçãozinho dele a semente da dúvida. E você, com o discernimento de espírito, mesmo com o discernimento de espírito, junto com a sementezinha da dúvida, você sempre revela o que não é real. Então vamos lá. Jesus, porém, lhes falou logo, porque Jesus viu a reação deles. Que eles estavam assombrados, com medo, sem discernimento espiritual, sem inteligência espiritual. Mesmo que a palavra gloriosa esteja andando sobre as águas diante deles, eles não conseguiram perceber, eles não conseguiram revelar quem era. E para mim, falar que Jesus era um fantasma, para mim é uma blasfêmia. Mas vamos lá. Glória a Deus porque eles evoluíram, porque buscaram, ficaram fiéis e buscaram o Senhor. Calma, tenha coragem. Em outras Bíblias está escrito, tem de bom ânimo. Sou eu. A glória de Deus manifesta. A luz, o Senhor, o Verbo, Emanuel, sou eu,
Jesus andando sobre as águas. Não tenham medo. Em outras Bíblias está: não temais. Não tenham medo. Acalma. Calma aí. Porque ele estava num bando de discípulos que apenas reagem, medrosos, dormindo no meio do mar, anestesiados no meio do mar. Foi por isso que Jesus Cristo não os chamou para ir no monte, depois do prodígio da multiplicação dos peixes. Por que não chamou? Porque eles eram apenas pessoas que reagem ao medo, à opressão, à doença. Não são seres que agem diante da palavra. Não reagem. Eles nem reagiram. Eles estavam tão cheios de medo e aterrorizados. Quem age mediante a palavra, Deus coloca essas pessoas em lugar de honra. Não é à toa que Davi está na frente de Abraão em Mateus 1, porque Davi agia. Então, em nome de Jesus Cristo, Cristo falou assim, verso 27, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, tem de coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus viu que estava num bando de pessoas assim. Então, em nome de Jesus, e respondeu-lhe Pedro, ativo, com medo, mas ainda vendo aquele sobrenatural. E respondeu-lhe Pedro, depois que Jesus se revelou, depois que Jesus falou, sou eu, a palavra, o verbo, Jesus Cristo, o que acabou de fazer os prodígios da multiplicação dos pães, que vocês viram, que vocês ouviram o comentário do povo. O que o povo comentou? Ele era o rei, predito pelos profetas. Ele era o Messias, o Salvador do mundo, predito pelos profetas. Depois disso tudo, Pedro, que era mais despachado, que era mais doidão, porque realmente Deus usa os doidões. Pedro disse, Senhor, se és tu, ele ainda estava com a duvidazinha, porque o se é uma partícula de dúvida. Se és tu mesmo, porque esse sobrenatural que eu estou vendo, eu não estou acreditando. Manda-me o Senhor ir ter contigo por cima das águas. E Jesus Cristo diz no verso 29, e ele diz, vem. Esse vem é impressionante. E no próximo programa, em nome de Jesus, nós vamos falar sobre esse vem. Agora, daqui a 1 minuto, nós vamos orar para que o sobrenatural de Deus entre na sua vida e que a palavra vá até você também e você abra a sua alma para que ela entre. Daqui a 1 minuto, em nome de Jesus, porque precisamos ter fé. E, tendo fé, o que importa é você nascer de novo da água e do Espírito. Senhor meu Deus, glória a Deus, a todos vocês que estão aí, feche os olhos e escute a oração de amor, a oração de união com vocês. Deus Pai Todo-Poderoso, manifeste a Tua glória na vida de cada um. Aqueles que precisam do renovo espiritual, que o Senhor renove agora em nome de Jesus. E eu falo, Espírito Santo, renove essas pessoas na carne, na alma e no espírito. E que elas consigam perceber nos seus corpos, na sua alma e no seu espírito, o mover do Espírito Santo do lado delas. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço que todas as enfermidades agora, todas as doenças, sejam amarradas e retiradas da vida desses que ouviram a palavra do Evangelho do Reino. E jogadas para as trevas exteriores, e que em nome de Jesus não voltará mais, e que eles andem sem pecar, e que eles andem sem pecar em caminho
do Evangelho, que é Cristo, que é a verdade, que é a vida deles agora. Em nome de Jesus, fique em paz, porque a paz é Cristo.